Ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte. Ele se assentou e os seus discípulos se aproximaram dele. Então ele passou a ensiná-los. Jesus disse: Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados são vocês, quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vocês. Alegrem-se e exultem, porque é grande a sua recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Vocês são o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para lançado fora, ser pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte. Nem se acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto, mas num lugar adequado, onde ilumina bem todos os que estão na casa. Assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Eu gosto muito dessa passagem, porque Jesus, ele é como se ele estivesse introduzindo ali no seu ensinamento aquilo que faz parte do caráter, da essência de uma pessoa que faz parte do reino dos céus. E o reino dos céus, como a gente vê, ele é totalmente diferente. Os padrões, os comportamentos, aquilo que constitui um cidadão do reino, é totalmente diferente daquilo que constitui os padrões, os comportamentos de uma pessoa que é do mundo. A gente vê aqui diversas características que introduzem ali, que fazem com que nós olhemos por meio das escrituras aquilo que de fato precisa existir em uma pessoa que faz parte do reino dos céus. E quando Jesus fala bem-aventurados, a bem-aventurança no contexto bíblico nada mais é do que um estado de profunda felicidade e bênção divina. Então, não é uma felicidade temporária, não é uma felicidade que depende de situações exteriores, mas é uma felicidade que realmente ela é permanente, ela não passa, é uma felicidade que vem do nosso interior. E aqui Jesus ele está descrevendo diversas bem-aventuranças. E quando nós olhamos para essas bem-aventuranças, a gente fica até fica aí uma tensão, como assim? Se eu sou pobre em espírito, eu sou bem-aventurado. Se eu choro, eu sou bem-aventurada. Se eu sou mansa, eu sou bem-aventurada. Se eu sou misericordiosa, eu sou bem-aventurada. Se eu sou pacificadora, eu sou bem-aventurada. E quando nós olhamos para um sistema no mundo onde aqueles que são fortes, né, que mostram a fortaleza, que não se permitem abalar ou sofrer e estão contentes com as coisas do mundo, eles não são bem-aventurados. Aqueles que não reconhecem que são pobres em espírito e precisam da ajuda de Deus não são bem-aventurados. Aqueles que não são mansos, aqueles que são rudes, aqueles que são altivos, aqueles que são muitas vezes até grosseiros, num sentido de altivez mesmo, de se achar superior aos outros, eles não são bem-aventurados. Aqueles que não têm misericórdia, aqueles que não mostram misericórdia, aqueles que não têm compaixão e não entendem que também são pessoas passíveis de erro e que não liberam esse perdão, não liberam essa misericórdia quando alguém comete um erro ou uma falha com ela, ela não é bem-aventurada. Se uma pessoa
ela é briguenta, assim, uma pessoa, ela gosta de estar envolvida ali em atritos, é aquela pessoa que prefere falar ao invés de ficar calada porque ela quer estar sempre certa. Ela não é uma pessoa que é pacificadora, então ela não é bem-aventurada. E Jesus ele vai falando que quando nós sofremos por causa da justiça, por causa do evangelho, nós somos bem-aventurados. Porque a essência de alguém que entende que isso aqui é passageiro, ela não vai estar com os olhos voltados para o mundo. Então ela vai ser governada, ela vai ser guiada por uma mentalidade de eternidade. E essa mentalidade de eternidade é diferente da mentalidade do mundo. Ela é diferente porque ela se guia pelos padrões, pelos comportamentos, pela essência da eternidade que foi demonstrada ali por Jesus Cristo quando ele veio ao mundo. A palavra diz, Jesus mesmo disse na verdade que ele é manso e humilde de coração, e aqueles que forem até ele, aprenderem dele, acharão descanso para as suas almas. E eu gosto muito de quando ele fala que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Quando ele usa essa descrição, Jesus ele era muito pedagógico, ele usava muitas parábolas para que as pessoas entendessem aquilo que ele estava falando a respeito de coisas espirituais, né? Quando ele fala sal da terra, ele fala que o sal ele serve para justamente dar sabor. O sal ele serve para tornar a vida, né? A comida, na verdade, mais saborosa. E é isso que nós, enquanto cidadãos do reino dos céus, fazemos aqui na terra. Nós somos responsáveis por salgar a terra, por dar sabor, por trazer vida, trazer alegria, trazer paz, porque nós, na verdade, já recebemos isso, né? Quando nós fazemos parte do reino, o Espírito Santo, ele habita em nós e ele passa a nos construir no nosso íntimo, no nosso interior, para que isso flua através de nós. E o sal também ele é responsável por conservar os alimentos, né? Por exemplo, a carne, o sal, quando a carne é salgada, ela consegue se manter ali sem apodrecer de uma maneira mais prolongada, né? Então o sal ele serve para conservar um estado ali de pureza, vamos dizer assim. Então nós também, enquanto cidadãos do reino, somos responsáveis por conservar a santidade ao Senhor, né? Conservar os valores, os princípios do reino que a gente leu aqui, né? A pobreza em espírito, a fome e sede de justiça. E Jesus fala também que nós somos a luz do mundo. E a luz do mundo, ela serve para iluminar o caminho, né? Ela serve para mostrar, olha, isso aqui é o caminho certo. Esse caminho que você está indo, ele vai levar a consequências, a colheitas que vão ser destrutivas para você. Talvez você esteja indo para um caminho que vai te levar para a perdição, né? Por exemplo, quando uma pessoa tem uma aliança com alguém, um casamento, e aí se sente, ou até um namoro mesmo, né? Se sente ali atraída por outro e acaba traindo, ou quando uma pessoa está ali numa situação de trabalho e de uma maneira injusta, de uma maneira que não está de acordo ali com o que é certo, ela vai receber um lucro e a gente fala assim, tipo, olha, isso aqui não é certo, mesmo que a curto prazo isso vai lhe gerar um lucro, vai te fazer ter mais dinheiro. A longo prazo, quando você colocar a eternidade em perspectiva, isso lá na frente vai ser cobrado de você. Então nós somos responsáveis por realmente iluminar e mostrar o caminho, mostrar que o caminho é Jesus, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai, ninguém chega ao Pai a não ser por Ele. E Jesus fala, né? Olha, nós somos responsáveis por salgar, somos responsáveis por iluminar. Então, desde que a luz de vocês brilhe e mostre aos outros aquilo que vocês fazem de bem, de bom, e isso vai glorificar ao Pai. Então, eu amo o Sermão do Monte e nós temos muitos ensinamentos ricos do Senhor. Então, quando uma pessoa quiser julgar você, talvez por você escolher ser manso, numa situação que você poderia gerar um conflito, uma briga ali, porque talvez você tivesse certo e você escolhe ser humilde e
se humilhar. A palavra diz que aquele que se humilha será exaltado por Deus. E são muitos exemplos que nós podemos dar aqui, mas já acho que a essência já ficou claro para você, que para ser bem-aventurado na eternidade, muitas vezes você vai precisar abrir mão de glórias, de honras, de comportamentos aqui na terra, porque isso vai refletir algo que você é e pode se tornar em Deus. Então, espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, compartilhe, curta, comenta aqui embaixo. E eu vou provavelmente fazer uma sequência desse Sermão do Monte aqui no canal. Então, se você tem interesse em conhecer mais da Palavra de Deus, se você tem interesse em se aprofundar nas Escrituras, se você tem interesse em conhecer a Deus por meio da sua palavra, e à medida que você conhece, ser transformado, ter vida fluindo do seu interior, ter alegria, ter paz, ter amor fluindo do seu interior. Esse é o caminho, a palavra é a verdade. E que você acompanhe, né? Se inscreve no canal, porque os próximos vídeos também vão ser muito bons, tá bom? Tchau, tchau!